Olá, Júlio. Fim de semana. Fim de semana. Hoje preparados para uma conversa líquida. Exatamente. Pegando numa entrevista. Espero que mesmo assim com alguns pontos de referência, mas enfim. Pegando numa entrevista do sociólogo polaco Zygmunt Bauman, autor de Amor Líquido, Modernidade Líquida, Vida Líquida. É tudo líquido. Tudo líquido. Aliás, eu fui à procura de uma entrevista. Mas ele está a rijo. Ele está a rijo nos seus 90 anos. Pois é, ele está a rijo. Mas ele já há uns anos dizia que vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E falava de como o romantismo parece estar fora de moda. O amor verdadeiro, dizia ele, há uns anos, foi banalizado, diminuído a vários tipos de experiências vividas pelas pessoas, as quais se referem a estas utilizando a palavra amor. Ou seja, a banalização do amor. É verdade. Embora... olha, e por que não começar por aí? A palavra amor, então, é que não me oferece a mais longínqua dúvida. A palavra amor e o verbo amar têm sido banalizados, mas também... o que é que não tem sido, não é? Está a ver? Esta coisa, isto verdadeiramente não é um programa, não é? Isto é um diz mata e outro diz esfola. Sabe, eu até tenho um receio, Inês. A nossa coincidência de pontos de vista. Vamos deixar de nos surpreender? Pior. O nosso funcionamento mental semelhante, que não andrógeno, mas semelhante. Eu receio bem. Eu não uso jeans, Está atenção. bem. Eu receio bem que um dia destes, quem nos chefia nos proponha que façamos o programa A3 para haver alguma diferença, algum contraste. Porque... Eu espero que não, eu estou bem servida consigo. Não quero mais ninguém nesta relação. Nunca se diz isso. Põem-lhe à frente... Bem, eles agora também já estão a mudar, não é? Porque eu ainda estou na fase do Brad Pitt e do George Clooney e agora já deve haver... Já outras coisas. Já outros figurões, não é? O ar com que você disse. Então depois já até... vai com uns 15 anos de atraso. Credo, isso é deprimente. Júlio, mas é verdade. Não, mas, pegando na palavra amor, até repare o querido. Porque agora... Todas as pessoas são queridas, mesmo aquelas que nós não conhecemos, não é? Oh, mulher, isso é uma canelada. Já a mulher... Não. Não é? Eu de vez em quando chamo-lhe minha querida. Júlio, mas também não me diga que depois de tantos anos, se não me pode chamar querida... Não, está bem, mas pensei que para isso já fosse banalizado. Estou a dizer pessoas que não se conhecem, não é? Sim. Onde é que nós deixamos as palavras para os verdadeiros, não é? Onde é que ficam? Isso é verdade. Todo este tipo de afetos parece ter sido banalizado. Cuidado de palavras. Era isso que eu ia dizer. Uma coisa são as palavras, outra coisa são os afetos. Não é a mesma coisa. Claro. Uma coisa aliás, sobre certos aspectos, até o oposto. Ao banalizar muitas palavras, é impossível que, ao dizê-las, esteja a sentir o que, em teoria, se deve sentir quando se utiliza aquela palavra, percebe? Se você... chama, por exemplo, eu tenho um amigo meu que foi sempre famoso por tratar todas as mulheres que o rodeavam por amor. Ou amor faz-me isto. Também é uma forma de não se enganar. Pronto, claro. Isso é verdade. ou amor, é muito mais simples, não é? Do que só namorar com Paulos ou Isabéis, não é? Pronto, dá-me uma trabalheira isso. Né? Pronto. E é evidente, não é? Que quando ele dizia a alguém que trabalhava com ele, dá-me, embora ele seja uma pessoa que com facilidade trata os outros por tu, mas pronto, ou dê-me este papel ou aquilo outro, não é? E diz, amor, não sei o quê, e tal, e ninguém sonha ficar ofendida porque é qualquer coisa perfeitamente normal nele. Isto não tem uma correspondência a nível mental. Não é? Aliás, presumo que se tivesse a mulher que eu muito estimo, mas que tem o seu feitiozinho, já lhe tinha dado um chuto e posto as malas à porta. Não é? Portanto, é por isso que quando ele tem esta formulação,
também temos que matizar. Quando ele diz o amor romântico foi-se, cuidado, porque nós continuamos a falar a rodos do amor romântico, discutindo se foi, se não se foi, etc, etc. Pronto. Em contrapartida, uma expressão que, na máfia, sejam os sociólogos, os psicólogos, os psiquiatras, os sexólogos e tal, é um conceito importantíssimo, o chamado amor confluente, do bom amigo do engenheiro Guterres e de Tony Blair, do Sr. Anthony Giddens, um autor muito reputado. A Inês houve muitas conversas nas pastelarias e nos restaurantes e nos tascos sobre o amor confluente. Não, não houve. Porque é uma expressão de especialista. Que tem tradução? Claro que tem. Quer dizer que as relações hoje em dia duram enquanto as pessoas se sentem bem. Quando as pessoas não se sentem bem, hoje em dia, a maior parte delas, não vou dizer todas, mas grande parte delas, pelo menos, como se diz nas telenovelas brasileiras, parte para outra. Porque tem direito de ser feliz. Bom, decretar que porque isso passou a acontecer, aquilo a que chamamos amor romântico desapareceu completamente na bruma, também é um exagero. Porque há pessoas que, eventualmente, nunca lhes passou pela cabeça estarem a achar que são românticas ou que a sua forma de amar corresponde, digamos assim, ao modelo romântico e, no entanto, corresponde. Isso não desapareceu. Agora, as tendências, digamos assim, porque é que ele fala do amor líquido? E, aliás, emprega o adjetivo líquido a outros níveis. Porque ele está a dizer coisas, sentimentos, posições, até ideológicas, que eram firmes, não é? E algumas delas irtas, não é? Passaram a ser muito mais líquidas. E voláteis. E voláteis, não é? E isso é indiscutivelmente verdade. E é curioso, e lembro que esta já é uma entrevista, quando ele tinha 87 anos, ele agora tem 90, não é? Portanto, essa que oscilou era quando ele era novo. Era muito novo. Pois era muito novo. Tinha acabado de entrar na quarta idade, não é? Bauman tenta mostrar a nossa dificuldade de comunicação afetiva, já que todos querem relacionar-se. Ou seja, o que é curioso, não é? Cada vez há mais dificuldade, mas talvez por isso todos queremos muito relacionar-nos. Não é? Depois é preciso ver de que formas. Bom, mas não conseguem, seja por medo ou insegurança. E Bauman dá como exemplo um copo de vidro que à primeira queda, quebra. Para dizer que as relações terminam tão rápido quanto começam. E é verdade, é o que acontece agora. Ainda há dias, e só por graça, um amigo tinha-me dito que namorava. E eu, sei lá, passado uma semana, perguntei-lhe, então, como é que está a ser esta nova experiência de namorar? E ele diz-me, já não está, acabou. E eu disse-lhe, mas como é que as coisas começam e acabam tão depressa? Ele disse, não sei. Está a ver como os homens são fixes? Não é? Ele podia ter dito culpa dela. Não, ele disse que não sabia também. Não de certa sabia. forma, assumindo o seu fracasso. Não é? Olha, e devo-lhe dizer que eu estava aqui deliciado, tínhamos lido o mesmo artigo, mas no meu dizia copo de cristal. Não, vaso de cristal. Vaso de cristal. Vaso de cristal. Eu achei isto muito literário, não achou? É? Eu vi a Bela Adormecida à espera do príncipe com o vaso de cristal. Isso é engraçado, sabe? Porque demonstra não me diga que eu estou a perder o romantismo todo. Não tem nada a ver com isso. Não, estou a brincar. É para lhe, foi até uma recordação muito grata para mim, que é nas casas antigas havia as chamadas cristaleiras, que era onde estavam os copos de cristal. E eu tenho muito prazer em que a cristaleira de meus pais está em casa de primos meus, que gostavam muito dela, e ficaram com ela, muitos dos copos ficaram comigo, porque é uma recordação. O meu pai gostava muito de copos de cristal. E então o que acontecia era que de vez em quando, porque como eu já lhe disse, não havia muito dinheiro, cuidado,
sabe como eu tenho horrores, não havia muito dinheiro, éramos uma família de classe média. E, portanto, não dava para caprichos, digamos assim. Mas de vez em quando o meu pai, que era muito pouco dado a esse tipo de paixões, mas meu pai passava por sei lá, o Bazar do Porto, aqui e acolá, e apaixonava-se por uns copos. Não é? Então comprava os copos. E aquilo estava exposto na cristaleira. Porque, ou seja, como compreende, se nunca viu nenhuma, aquilo é com vidro. Eu tenho uma Pronto, também. portanto, é transparente. Gosto muito. E então meu pai divertia-se enormemente. Minha mãe ficava furiosa por razões óbvias, que têm a ver com amor líquido, ou eu diria muito sólido, porque meu pai olhava para mim com o seu eterno cigarro, ria-se e dizia: está a ver, meu filho? Depois o meu filho, quando crescer, ou se tiver os meus netos, depois divertem-se a partir os copos de cristal à fisga. E a minha mãe não era lá os copos de cristal, mas a simples menção à morte dele era uma coisa que a punha completamente angustiada, mais a mais pela diferença de idades. Não é? Pronto. Mas a questão do cristal, e aliás, nessa obra, ele fala de coisas extremamente interessantes. Porque, por exemplo, duas palavras, que é afinidade e parentesco. Nós vivemos milénios sob o império do sangue, no fundo. Aliás, esta semana nós falaremos das percentagens de filhos fora do casamento. O que era o grande horror dos filhos fora do casamento? Não era propriamente uma questão moral. Era a questão da linhagem. Os bastardos ameaçavam a linhagem, real ou não real, mas a linhagem, digamos assim, que mantinha a família dentro dos seus carris. Repare que é uma palavra que já nem se usa. Que nem se usa, pronto. Obrigado por me ter chamado a atenção. Não, mas não é, já não se Tem ouve. toda a razão, não se ouve. E ainda bem. E Bauman tem uma observação, na minha opinião, aliás, entre outras, que pelo menos algumas delas lá chegaremos, tem uma afirmação profundamente verdadeira. Porque ele diz assim: hoje em dia as pessoas agregam-se não pelo parentesco, não quer dizer que ainda agora viemos do Natal e as famílias estão juntas em princípio, não é? Mas as pessoas aproximam-se umas das outras muito mais pelas suas afinidades. Ou seja, a escolha substitui o sangue. Mas ele observa com muita razão, na minha opinião, que nós temos a nostalgia que as nossas escolhas por afinidade tendam, porque é impossível, não é? Mas tendam para aquilo que é a estabilidade do sangue. Ou seja, a Inês escolhe tudo, não escolhe a família. A Inês pode cortar relações com toda a sua família. Não deixam de ser os seus familiares. Sempre. E isso é uma forma de estabilidade, se quiser. E é muito bonito observar, ele dizer, e sobretudo para um psiquiatra, porque eu acho que isto é inconsciente, ele observar que há uma certa nostalgia de atingir uma estabilidade, agora permita-me escolher eu o adjetivo, uma estabilidade que é mecânica. Ou seja, a Inês é filha dos seus pais, a sua filha é sua filha e do pai. Isto é mecânico, é genético, não há volta a dar-lhe. E, portanto, é muito bonito ele dizer, nós temos a nostalgia que, por exemplo, as escolhas pelos afetos tivessem alguma forma de estabilidade semelhante. É impossível. Não é? É impossível, mas isto não é sequer algo de que devamos ter pena, porque são campeonatos completamente diversos. Porque o sangue, por outro lado, não garante o afeto. Portanto, estamos em coisas completamente diferentes. E depois, aquilo que, aliás... O ideal é não substituir? Não fazer substituições? O ideal é não misturar as duas coisas. É por isso, como a Inês sabe, ad nauseam, porque eu já a massacrei com isso ao longo de anos, é por isso que eu valorizo tanto o conceito de tribo.
na minha tribo há gente do meu sangue. Mas grande parte da minha tribo, pelo menos no sentido de a tribo com quem eu convivo mais, não é do meu sangue. E, portanto, para mim, cada um sabe de si. Há pessoas que ainda hoje só confiam em quem é do seu sangue. Porque acham que isso é uma garantia, não é? Eu não partilho essa visão. E é por isso que eu prezo tanto aqueles que me rodeiam, porque os escolhi e fui escolhido por eles. Em toda a liberdade. Que é outro conceito que Bauman analisa, como tantos outros, hoje em dia, no difícil equilíbrio entre liberdade e segurança. Sim. Quer dizer, a cada novo atentado isto põe-se, que é que fatia da liberdade é que nós estamos disponíveis para perder para nos sentirmos mais seguros. Porque não há volta a dar-lhe, minha querida. E ele diz liberdade sem segurança é um completo caos, não é? Por outro lado, segurança sem liberdade é escravidão. É, e como compreende, nós neste momento estamos muito mais próximos, penso eu, a Inês dirá, estamos muito mais próximos do polo caótico a este nível. Noutras coisas estamos mais próximos de determinadas formas de escravidão, eu diria. Por exemplo, em termos de nos tentarem pôr todos a pensar da mesma maneira. Mas estou a dizer, estamos muito mais próximo do que ele apelida caótico, porque veja o que aconteceu na Turquia. Sim. Não é? A Inês, hoje em dia, como turista, é evidente que a Inês tem a noção de países que são mais perigosos que outros, e inclusivamente de locais que são mais perigosos que outros. O que não tem é de maneira nenhuma uma noção que tinha há 20 ou 30 anos de que quais eram os grandes riscos, ficar doente, ter uma queda. Não, a Inês hoje em dia, pelo menos em teoria, até nas ilhas Bora Bora pode levar com um atentado em cima. Portanto, nós desde há algum tempo que somos reféns da insegurança, não é? E, portanto, assim sendo, temos a liberdade comprometida. Temos a liberdade comprometida. Depois há aqui questões que também podem ser, e são, na minha opinião, que podem ser extremamente difíceis de discernir. Porque depois há situações em que nós estamos verdadeiramente seguros ou convencem-nos que estamos seguros. Não é a mesma coisa. Eu julgo que ninguém se sente seguro hoje em dia, não acha? Sim. Mas também acho que há entidades que tentam fazer-nos sentir seguros. E de vez em quando há padrões. Pronto, isto pode ser o PSI e a sua formação profissional. Já reparou que não é nada raro a seguir a qualquer tipo de atentado virem governos ou serviços de informação ou forças de segurança, etc., a dizer no último ano evitámos 30 atentados. Eu não estou a dizer que isto não seja verdade. Mas que isto tem uma tonalidade autojustificativa também tem. Que é, não conseguimos evitar este, e ninguém imagina que se consegue evitar todos. Por exemplo, aqui há pouco tempo, um homem em França, tanto quanto eu me pude aperceber, sem nenhum passado ligado a organizações terroristas, e armado de uma mísera faca, e a dizer que tinha um colete de bombas que não era colete nenhum, teve um ato deslocado. Isto é impossível de evitar, como compreende, não é? Quer dizer, vamos bater na madeira, não é? Mas a Inês sai da Antena 1 e um tipo da loja ao lado enlouquece naquela altura e ataca. Quem é que a pode proteger disto? Pode proteger um transeunte que se mete ao barulho, não é? Agora, não é a polícia nem o serviço secreto que pode prever uma coisa destas. Nós sustentamos as nossas relações, a nossa relação com o mundo, na confiança, não é? Na confiança. Que é uma coisa muito abstrata, evidentemente. Nem mais. E por isso é frágil, que frágil. E por isso é que eu digo, correndo o risco de ser muito injusto, e nem estou a falar de Portugal, porque Portugal não tem essa experiência. Mas de vez em quando, em países em que se tem vindo a tornar quase banal a pergunta quando é que é o próximo atentado, não é? Eu pergunto-me assim, quando determinado serviço de segurança diz o ano passado evitámos 30, eu não me admiraria que fossem só 15.
Porque isto é uma tentativa de dizer às pessoas, pronto, desta vez aconteceu isto, mas ponham no outro prato da balança as 30 vezes que não aconteceu isto. Quer se queira, quer não, a pessoa fica, bem, pronto. Na maior parte das vezes apanham-nos. No limite, isto podia ser mentira. Percebe? Claro. Não é? Mas seria uma estratégia para dizer, atenção, nós estamos cá. Ainda em relação ao que citou dele, há uma frase muito bela, porque ele diz que relacionar-nos é caminhar na neblina ou no nevoeiro sem a certeza de nada. Mas isso sempre foi, não é? Isso sempre foi. Sob certos aspectos, não é? Agora, depende do tipo de relação. Agora, a Inês agora levanta, eu disse agora 3 vezes em 2 segundos. Pá. Estou a falar o agora é tudo o que interessa, Júlio. Exatamente. Aqui e agora, não é? Como se costuma dizer. É verdade, mas depende do que se considera relacionamento. E voltamos ao seu início de conversa. Se estamos no reino dos afetos, realmente movimentamos-nos sempre na neblina ou no nevoeiro, ou se quiser, em escarpas e ravinas profundas, porque, que mais não seja, em qualquer altura, o outro pode deixar de gostar de nós. Ou nós temermos que ele deixe de gostar. Mas vamos sair agora um bocadinho em defesa dos tempos modernos. Estamos sempre a cascar nos tempos modernos. De maneira nenhuma. Nesta vertigem toda. Não, mas é verdade. A outra face da moeda é que, sobretudo, a Inês, mais do que eu, tem que estar satisfeita. Porque como as mulheres fizeram, não todo, isso não aceito, mas como as mulheres fizeram um enorme caminho para a igualdade de direitos e deveres, hoje em dia há uma muito maior liberdade de escolha em termos de relacionamento. Sim, isso sem dúvida. Mas quando o citava ao Bauman para dizer que caminhamos por entre o nevoeiro, não é? Em termos de relações, ainda assim, repare, bom, não sei de muitas histórias dessas, mas antigamente ouvia-se muitos casos de gente que ao fim de muitos anos, até de casamentos, descobria vidas impossíveis do outro, não é? Pois. A verdade, casamentos, filhos, empregos que não existiam. Sim. A verdade é que hoje em dia, e daí eu estar a dizer que tínhamos que sair ligeiramente em defesa dos tempos modernos. Hoje em dia... Não é ligeiramente. É mais que ligeiramente. Tudo isso também é mais controlável. Nós sabemos muito mais de tudo em relação ao outro, para o bem e para o mal, não é? Mas nem mais. Mas qual é, no fundo, a questão? É que Bauman, e eu arrisco-me a dizer, quer dizer, eu podia ser filho dele. Tenho 66, ele tem 95, 94, qualquer coisa assim, não interessa, pronto, mas podia. Quer queiramos, quer não, quando ele diz as relações hoje em dia movimentam-se muito mais no nevoeiro, tem a ver com instabilidade, não é? Mas parte dessa instabilidade, por incrível que possa parecer a algumas pessoas, é uma conquista civilizacional. Todos nós nos tornamos mais exigentes. Nem mais. E a ter mais poder. E uma coisa que acontecia, ainda acontece, mas eu defendo sempre muito isto. As mulheres sempre se moldaram muito mais aos homens que os homens às mulheres, não é? E hoje em dia, as mulheres estão muito mais exigentes, não é? Acho que ainda se moldam porque faz parte da natureza feminina. Também. Eu acho. Eu também acho. Há alunos meus que me deitam, não digo o fogo, mas os fósforos, para ser um fogo pequenino, pois, mas eu digo isso. Eu sou mulher e sei que sim. Nós moldamos-nos. Mas isso leva-nos a uma constatação. Não sei se me acompanha nela, que é... Quando Bauman diz relacionar-nos é um trajeto no nevoeiro, eu arrisco-me também a dizer, mas no passado não era no nevoeiro, mas era uma luz crua que tinha muitos defeitos, ou então, como a Inês disse, eram relações aparentemente firmes, eu peço desculpa, retiro aparentemente, firmes, mas com vertentes sinistras.
Está a perceber? Sim. É que, neste sentido, por amor de Deus, eu não estou a contestar o homem, sabe que eu apreciei muito a entrevista. Mas as palavras não são neutras. E a palavra nevoeiro, e nomeadamente quando dizemos que estamos em movimento através dele, quer se queira, quer não, nós pensamos assim, epá, mas se eu não vejo um palmo à frente do nariz, seja a pé, seja ao volante, qualquer coisa de mal pode acontecer. Este nevoeiro de que ele fala é um nevoeiro que traduz a incerteza, mas a incerteza que é inevitável quando aumenta a liberdade. E a luz, ou se quiser, o horizonte claro de que ele fala do antigamente, não é um elogio necessariamente. Júlio, confesso que me estava aqui a dar uma certa vontade de rir a pensar num desses meliantes que mantinham uma vida dupla ou tripla antigamente, não é? Sim. E que as pessoas às vezes era nos funerais que descobriam a outra e os filhos, verdade, não é? Na minha família isso aconteceu. Pronto, e havia de facto muitas histórias dessas. Também na minha família, com 18 filhos, meu bisavô, o que é que não aconteceu? Claro, mas de facto, não é? Mas eu estava a rir-me a pensar, a trabalheira que hoje em dia dá, e porque essas histórias ainda assim acontecem, sim. Mas com as redes sociais, um meliante destes tem que estar muito atento para não ser tagado pela mulher X ou pela amante Y, não é? Sim. Nas férias ou no fim de semana. Dá uma trabalheira, não é? Pois deve dar. Porque o Facebook, por exemplo, está cheio de armadilhas destas. Nem mais. Aliás, é bom, assim, tenho certeza que não me esqueço, é bom não esquecer que o Bauman diz na entrevista, que é uma entrevista em espanhol, em que ele diz que a tecnologia é uma trampa. E trampa não é o que quer dizer em português, é uma armadilha. Embora ele emprega a armadilha noutro sentido, podemos lá ir, não é? Mas isso que dizia, a minha querida, eu já ouvi, a Inês também, não, eu estou a falar em termos profissionais, eu já ouvi histórias em que a amante do Facebook é a mulher legítima. A amante do Facebook? É a mulher legítima que cria um perfil e vai ver até que ponto é que ele resiste à sedução. Pois. E a partir de uma certa altura, não é? Ele pensa que está a ter duas relações, e está, só que são as duas relações com a mesma mulher. E agora, porque a minha obrigação não é julgar pessoas moralmente, é tentar, na medida do possível, pensar em paralelo com elas e ajudar. Como compreende, esta mulher, ou este homem, que também pode acontecer, não vou negar que tenho ouvido esta história contada com maior frequência pelas mulheres, esta mulher tem uma decisão, que é: rebento a Terceira Guerra Mundial lá em casa, ou acabo esta relação no Facebook e faço de conta que nada disto aconteceu. Porque é que eu estou a pôr esta questão? Estou a pôr esta questão porque as pessoas têm que ter, na minha área de trabalho, confiança suficiente para saber que o técnico com quem estão a falar não vai ficar escandalizado, por exemplo, por ela não ter confrontado o companheiro, ou ele a companheira, e ter decidido deixar passar as coisas. Isto é a mesma coisa, se quiser, a nível do Facebook, de coisas antigas, em que alguém sabia, ou por um daqueles abençoados telefonemas anónimos, ou por uma daquelas pessoas nossas amigas que não resistem, como prova de amizade, nos infernizar a vida com tremendos pormenores, não é? Porque às vezes as pessoas não se limitam a dizer que sabem disto ou daquilo, não é? Depois têm um prazer mórbido em... Nós continuamos a ter muitos amigos de peniche, não é? E nessas alturas eu lembro-me de pessoas, lá está o que Inês diz, maioritariamente mulheres, porque isso para os homens, e então lá mais para trás era verdadeiramente impensável, mas de mulheres que perante o choque
depois pensavam e tomavam decisões. Estou-me a lembrar de uma pessoa que me disse com grande naturalidade: isto é uma fogachada. E se eu dou a batalha, era uma mulher a falar de um homem. E devo-lhe dizer que era fora de contexto profissional. Isto é uma mera fogachada, é aquilo que hoje em dia, naquela altura, a expressão não era utilizada. Isto é uma crise de meia-idade. Mas se eu vou dar a batalha, e agora veja como as mulheres de vez em quando têm uma visão dos homens como umas crianças grandes. O que às vezes joga a nosso favor também, diga-se passar. Mas ela dizia, se eu o confronto, ele vai pôr as garras de fora, por ser atacado, e ainda se convence que gosta mesmo dela. E, portanto, eu não caio nessa esparrela. E sabe como é que isso evoluiu? Sabe. Que era mesmo uma fogachada. Não aconteceu rigorosamente nada em termos de estabilidade do casamento. Era um casamento, não é? E muitos anos depois, o marido desta mulher estava aliviadíssimo por ela nunca ter descoberto que podia ter dado cabo do casamento. Percebe? Já agora, Júlio, nunca se fala na crise dos 50 da meia-idade nas mulheres, ou fala? Então não fala. Fala também? Também, sem dúvida nenhuma. E o que, aliás, era inevitável, porque, repare, sendo as mulheres tão sujeitas a uma pressão brutal em termos de aparência física, porque continuam a ser. Já sei que, hoje em dia, com maneiras, digamos assim, de lutar contra isso. Já lhe disse aqui, pronto, eu sei que sou muito distraído, mas acho que não sou só eu, há amigos meus que dizem a mesma coisa, e mesmo amigas. Há determinadas faixas etárias que a Inês pode se enganar por 10 anos com a maior das facilidades. Claro. Não é? Podemos estar a falar de 45, como 37, etc. Ou 50, não é? Pronto. É evidente que isto também tem a ver, muitas vezes, para não dizer quase sempre, com o extrato socioeconómico, não é? Porque quem trabalha de sol a sol não anda no ginásio e nos cremes de beleza e em tudo isso, não é? Mas havendo esta pressão, é evidente que o passar dos anos, em certas dimensões, tem que ser mais ameaçador para as mulheres. Ou seja, a velha frase de trocou a mulher de 40 por duas de 20, hoje em dia não se ouve, eu raramente hoje em dia ouço isto. Mas o que lhe está subjacente continua a existir. Aquela questão de como é que eu posso competir. E repare que, mais uma vez, a frase, é claro que a pessoa que está a sofrer, mas para quem está a ouvir e tem a minha profissão, a frase não é nada elogiosa para o homem. Porque ao dizer como é que eu posso competir com uma miúda de 22 ou 23 anos, o que esta mulher está a dizer é assim, aquela miúda até pode não ter nada dentro da cabecinha, não ter interesse rigorosamente nenhum, mas ele vai se sentir tão lisonjeado por ter sucesso com ela que eu não tenho hipótese. Tendo embora eu um trajeto com ele, quiçá muito feliz, etc. Isto é muito pouco lisonjeiro para os homens. Porque é dizer, basta uma cara laroca e eles, à boleia das hormonas, perdem-se imediatamente. Júlio, já agora nessas histórias mais antigas, em que se descobriam muitas vidas paralelas nos homens, não é? Nunca havia histórias dessas com mulheres, ou raramente, não é? Era raro. Porque para uma mulher era muito mais complicado disfarçar vidas. Pronto, era mais complicado. E ainda hoje, diga-se passagem, atendendo ao duplo padrão, a crítica social era muito maior, porque isto era considerado mais ou menos natural nos homens. Não estou a dizer que não houvesse censura social, mas, Inês, pergunta aos mais velhos da sua família. Era uma censura social, sobretudo no sentido de... E as coisas sabem-se. Havia muita sensação, os homens são assim, com honrosíssimas exceções. E são honrosíssimas porque são exceções, não é? Agora, depois
haver uma humilhação pública, porque as pessoas sabem, porque os círculos mais próximos sabem, etc., isso é que era considerado de extremo mau gosto. O inverso, como habitualmente, as mulheres estão formadas, as mulheres estão doutoradas nisso, o inverso é considerado contra a natura. Ou seja, um homem que se portava assim tinha um comportamento masculino. E também daí frases como desde que eu não saiba. Olha, essa ainda ouço hoje. Ainda. E posso lhe garantir que ouço sobretudo de mulheres. Muito mais do que de homens. Não é assim tão habitual homens dizerem desde que eu não saiba. Mas de mulheres continuo a ouvir. E, portanto, as mulheres que já de si, também já falámos daqui muitas vezes, que já de si, quando as pregam, pregam-nas com muito mais competência. Nessa altura, ainda tinham que ser mais competentes. Porque os riscos eram muito maiores, como é evidente. Júlio, estamos nos últimos 10 minutos já agora. O quê? É. Não pode ser. Então, quer dizer, tenho que dizer a correr uma data de coisas que ele fala. Bom, nesta entrevista mais recente, ele fala do colapso da confiança, que foi uma expressão que eu gostei bastante, o colapso da confiança. E depois, quando é questionado sobre o facto de dizer que o progresso é um mito... ele diz que estamos num estado de interregno, não é? É. Entre uma altura em que tínhamos certezas e outra em que a velha forma de atuar já não funciona, não é? Pois. E ele chama a atenção para pontos... Estou aterrorizado, realmente desta vez não tive a percepção do tempo, porque ele diz coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz, a classe média perdeu a confiança e a segurança. Mas aqui não tem a ver com os atentados. Nomeadamente, perdeu a confiança em termos financeiros e perdeu a confiança nos políticos. Por exemplo, o são todos iguais é terrível para a democracia. Depois ele fala de outras questões, que é, nós vivemos num mundo global, mas em que continuamos a tentar encontrar soluções paroquiais, locais. É verdade. É verdade. Estas questões com a União Europeia, etc., nós temos a perfeita noção que estamos aqui a esbracejar, mas que verdadeiramente os centros de poder já nem sequer estão aqui. E é difícil lidar com isto. Depois fazem-lhe perguntas específicas em relação à Espanha, à questão dos indignados. E ele é cético. Porque ele diz, é fácil as pessoas solidarizarem-se na contestação, mas depois transformar essa contestação em projetos sólidos de futuro é mais complicado. E tem toda a razão. Vamos ver o que é que, no futuro, nos trazem movimentos como o Podemos, como os Ciudadanos, etc., em Espanha. E, aliás, uma das questões que ele levanta é, quando são movimentos muito inorgânicos, as massas, faz falta liderança forte, diz ele. Não quer dizer que não haja líderes nos movimentos, não é? Mas ele diz, e lá está mais uma vez a questão da segurança com a liberdade, é que muitas vezes quando começam a surgir lideranças fortes, há contestação nesses movimentos, porque a malta diz, mas que é isto? Agora já temos um chefe à moda dos outros, que é muito receio, estamos a tornar-nos iguais. Serão também eles movimentos líquidos? Aí está, exatamente. Outra coisa que ele fala que é muito interessante é o ativismo de sofá. É muitíssimo mais fácil estarmos a assinar petições na net, etc., do que depois estarmos nas praças, ou a votar, ou a metermos na política, etc. E, já que estamos a terminar, ele acaba a definir a solidão como uma grande ameaça. E diz, as pessoas, e é por isso que ele diz que a tecnologia é a segunda trampa, é uma armadilha. Porque ele diz, aquilo que as pessoas mais temem é a solidão e não se apercebem que, em grande parte dos casos, estão ligadas a tudo e a todos e, no entanto, de certa forma, continuam sós. E acha que, o que é curioso, não é? Eu acho que todos nós temos consciência disso e, no entanto, continuamos a afundar no sofá, não nessa, como é que era essa a militância de sofá? Sim. No sofá, neste caso, em frente
ao ecrã, não é? Ao ecrã mais próximo. Pronto. Tudo estreia agora num ecrã muito próximo de nós, não é? Pronto, que é o computador e Exato, é verdade. Eu não sou um bom exemplo porque eu sou um homem com muita sorte. Não é? Eu vivo sozinho, mas não vivo só. Tenho muito bons amigos, tenho gente que eu também cultivo. Não eu é? ia dizer, vem do tempo em que essas amizades, essas relações se construíam. Exatamente, mas eu tenho amizades que foram construídas na tecnologia. Também. E que, evidentemente, hoje em dia, são pessoas com quem eu contacto diariamente através da tecnologia, mas com a certeza absoluta, por exemplo, que alguns deles, provavelmente, no sábado, estarão a tocar a campainha em Cantelães. O grande risco, e aí ele tem razão, é nós confundirmos, por exemplo, as redes sociais com o estarmos verdadeiramente acompanhados e depois descurarmos aquilo que é de carne e osso. Isso é que não é bom, porque de resto, por favor, sei lá, há muitos dias em que se a Inês for ao meu mural, a Inês vê que o poema que eu pus naquela manhã foi um poema que eu fui roubar, por exemplo, ao nosso comum amigo Rui Amaral Mendes. Quando não, ele teve a gentileza de me mandar por mail logo de manhãzinha. Não é? Ora, isto é magnífico. Construiu-se uma relação. Agora, uma coisa lhe garanto, quer dizer, nenhuma das nossas maldades matinais de um para o outro sobre a política, ou seja, o que for da realidade nacional, nem o poema que trocámos de manhã chega aos calcanhares de um jantar a dois no Franganito. Pode não ser no Franganito, pode não ser no Franganito. Pronto, estou a citar as experiências mais recentes, não é? Não chega, não é? Isso para nós é insubstituível, digamos assim, não é? Sem negar minimamente tudo aquilo que existe de reconfortante e de solidário nas redes sociais. Agora, a partir do momento em que o virtual se torna mais real do que o real, estamos metidos em trabalhos. Há muita gente que nunca chega ao Franganito, não é? Nunca chega a sentar-se, desiste da relação. Vou dizer uma coisa em termos literais terrível. Em termos literais, ainda bem. Porque eu adoro estar lá sossegadinho. Se chegasse toda a gente ao Franganito, eu fugia espavorido. Mas tem toda a razão. Sim, naquilo que eu estava a dizer. É verdade. As relações acabam antes disso. Esfumam-se. É pelo que ele diz, por exemplo, algumas delas por medo. Há pessoas que têm medo de sair do virtual para o real. Sim. Pronto. Porque no real é no osso, querida. Júlio, sim. E fica muita coisa de fora destas entrevistas. Se quiser voltar, de Bauman, muito interessante, de resto. Um homem muito lúcido aos 90 anos. E com muita genica, pelo que se percebe, não é? Porque quando ele dá esta entrevista, tinha acabado de chegar do... Não, e o próprio jornalista diz que ele se queixa que está cansado, mas o jornalista também fica com aquela sensação, tomara eu chegar a esta idade e ficar cansado assim, não é? Claro. Dizer, pronto. Claro. E outra das coisas que ele fala, em termos globais, não é só em Espanha, é da desigualdade crescente. E dizendo uma coisa que é penosa realmente, que é o velho sonho da redistribuição da riqueza a partir das elites favorecidas. Já era, como se costuma dizer. As elites não redistribuem nada. Com honrosíssimas exceções também. O que têm é deles. O que puderem ir buscar mais é deles. E quando se vai buscar mais, em geral, é à custa de outros. Percebe? Não é preciso ser marxista para chegar a essa conclusão. Que é, numa sociedade como a nossa, com muita facilidade, para você poder ganhar milhões, tem que ser à custa da desigualdade social. Ponto final. Têm que estar outros em condições muito más. Júlio, e terminamos este programa com David Bowie. Enfim, que nos deixou. Vamos recordar o Life on Mars, tão bonito. E cá estaremos amanhã.
Um beijinho, Júlio. Um beijinho, querido, um beijinho. beijinho.